Boa noite. Nós vamos conversar hoje com um jornalista que virou cineasta e que virou jornalista. Segundo ele, porque cineasta hoje deixou de ser um fato cultural e virou um drama social. Ele vai nos explicar isso mais tarde ao longo da entrevista. No centro do Roda Viva está hoje o jornalista Arnaldo Jabor. Lembramos aos telespectadores que esse programa também está sendo transmitido pela TV Minas Cultural e Educativa, TVE do Ceará, TV Cultura do Pará, TVE do Piauí, TVE da Bahia, TVE de Porto Alegre e TVE do Mato Grosso do Sul. Infelizmente, os telespectadores não poderão fazer perguntas esta noite porque o programa foi gravado. Para entrevistar Arnaldo Jabor no Roda Viva, nós convidamos Gabriel Prioli, jornalista do jornal O Estado de São Paulo, Wagner Carelli, jornalista, Tereza Valcácer, jornalista do programa Globo Ecologia, Ivan Ângelo, editor executivo do Jornal da Tarde, Geraldo Mairink, editor da revista da Goodyear, Alexandre Machado, apresentador do programa Vamos Sair da Crise da TV Gazeta, Raimundo Pereira, redator do jornal Brasil Agora, e Eugênio Butti, editor da revista Playboy. Boa noite, Jabor. Oba. Queria que você explicasse primeiro essa frase aqui, porque o cineasta virou um drama social e não mais um fato cultural. Virou, ultimamente, quer dizer, o cinema brasileiro foi tão massacrado nos últimos tempos que o cinema passou a ser uma atividade ilusória, né? Nos últimos 2, 3 anos ele começou a virar um desejo e não mais uma realidade. E aí não dá, quer dizer, não dá para você viver em função de um desejo, uma coisa só de coisas que virar, para ser uma profissão de uma coisa que poderia haver. Então o cinema foi virando um problema social. Quer dizer, foi virando uma atividade inexistente, como a astronáutica, por exemplo, no Brasil. Uma coisa assim, o que você quer ser na vida? Eu quero ser astronauta, você tem que se mudar para Houston, né? Se mudar para o Texas. E no Brasil o cinema foi virando isso, quer dizer, foi virando uma atividade absurda. Aí não dá, quer dizer, eu não gosto de ter uma vida absurda, tenta-se ter uma vida razoavelmente possível no país. Antes de virar um drama social, o Jabor, como cineasta, começou fazendo o curta-metragem O Circo, em 65, depois fez Opinião Pública, Pindorama, Toda Nudez Será Castigada, que ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, Toda Nudez é de 73, fez Eu Te Amo, Eu Sei Que Vou Te Amar, hoje escreve na Folha de São Paulo, tem 51 anos e é identificado pela retranca da reportagem local. Da reportagem local, ele fala sobre Rimbaud, cinema, índios, TV, futebol, crise, etc. Ser jornalista não é um drama social também, não? Não, eu acho que não. Eu acho que o jornalismo hoje em dia no Brasil, eu tenho visto que no Brasil a atividade cultural ficou tão cessada, ela ficou tão irrelevante, ela está tão destroçada, ela está tão sem presença, que o jornalismo hoje em dia no Brasil, eu acho que é das atividades mais importantes. Eu estou vendo no jornalismo uma função cultural quase. Eu tenho visto nos jornais, em programas de televisão, em programas de debate, em programas como esse, inclusive, quer dizer, uma espécie de arte sem intermediação, sem suporte, quer dizer, uma arte quase conceitual, que você vai diretamente à reflexão do público, quer dizer. Eu acho que o jornalismo virou uma atividade muito importante no Brasil. Ele tinha uma importância durante a época da ditadura, que era uma importância que, por outro lado, tinha também um lado assim de lamentativo, tinha um lado de martírio, né? Tinha um lado de resistência, que foi muito importante, por um lado, mas que, por outro lado, justificou, às vezes, o ego dos jornalistas, num nível que a própria investigação do país era precária, porque a ditadura é tão óbvia que a investigação fica cessada também. A investigação não precisa ser muito profunda para investigar o fascismo. O fascismo é um fenômeno sociologicamente simples, né? Politicamente simples. Agora, essa situação brasileira que a gente tem hoje, ela me parece muito passível, é muito necessário que se investigue bem essa situação brasileira. Ela é muito cambiante, ela é muito sutil. E o jornalismo está tendo uma função fundamental de denúncia, de vigilância, né? Agora, você, apesar de ser da reportagem local, você é um jornalista privilegiado, quer dizer, você também não exercita o seu ego no seu trabalho jornalístico? É lógico, porque uma das coisas que o cinema tinha perdido é a sensação que o cineasta teve numa época, que tinha desaparecido, que era a sensação de pertencer à vida social, quer dizer, o cineasta virou um desesperado, ele virou uma pessoa que queria fazer num país que o marginalizava. No jornalismo você sente muito mais que você é útil, que você pertence à vida social, você tem alguma função na vida brasileira. Isso é uma coisa importantíssima. Quer dizer, para mim isso é a grande alegria que pode haver. Eu acho que para todos nós, quer dizer. Eu acho que cada vez mais a gente está perdendo no Brasil essa ideia de que a vida brasileira é feita pelos políticos, que ela vem de cima, né? Como essa tribuna,
que vem de cima. Quer dizer, a política não pode vir mais de cima, ela tem que ser feita pela opinião de cada um. Quer dizer, tem que se acabar com esse império da política, né? Império do governo. Quer dizer, o jornalismo desmistifica isso, mais e mais. Ivan, por favor. Saber uma coisa, você falou que o cinema brasileiro está massacrado. Eu queria saber por que o cinema brasileiro não deu certo, na sua visão. O cinema que já teve, digamos, uma fase até industrial aqui em São Paulo, com Veracruz, Maristela e outros, né? Filmes que faziam um sucesso enorme, como Cangaceiro, enfim, e depois esses filmes não resultaram em continuidade. Quer dizer, não deu certo, apesar de ter público, apesar de ter renda, pelo menos dentro do país. Por que, para que o público compreenda, por que isso não deu certo? Por que, tendo público, mesmo assim não deu certo? Não é que o cinema não deu certo. O cinema brasileiro é a cara do país. Quer dizer, ele funciona por ciclos de euforia e de decadência, euforia e depressão. Quer dizer, o que aconteceu com o cinema é que ele é um desejo desenvolvido que, por mais que tenha sido vitorioso em determinada época, o Brasil tende a engolir esse desejo. O Brasil tende a esmagar a sua própria vocação de primeiro mundo, a sua própria vocação de país desenvolvido. O cinema é uma atividade muito complexa, ela é industrialmente complicada, ela é artisticamente complicada, a articulação dessas duas coisas é complicada. O cinema brasileiro deu certo. Quem não deu certo foi o país que o cinema pretendia. Do ponto de vista econômico, então, é que fracassou. Deu certo, é porque a gente tem uma memória curta. O cinema brasileiro deu certo nos anos 60 como uma atividade cultural de ponta, uma atividade reflexiva de ponta. Por volta dos anos 60 até 70, foi a primeira vez no mundo que se fez uma reflexão em bloco sobre o subdesenvolvimento e que foi exportada. O cinema brasileiro influenciou o cinema cubano, o cinema africano, o próprio cinema europeu. Isso não é papo, se você pegar, por exemplo, cineastas, o Bertolucci é um cineasta influenciado pelo cinema brasileiro. O Werner Herzog é influenciado. Muitos cineastas europeus. Novo, né? Quem? O cinema alemão. O cinema alemão novo. O que acontece é que aí, nos anos 70, o cinema brasileiro competiu com um produto americano no país, no próprio Brasil. Entendeu? Eu fiz filmes que competiram em bilheteria com o Tubarão 2, por exemplo. Meu filme Eu Te Amo deu tanta renda quanto o Tubarão 2. Então, tá, Tubarão 2. Aí o Spielberg continua fazendo cinema. Aí veio a recessão. E aqui... Aí veio a recessão. Em 82 começa a recessão, entendeu? Começa uma recessão econômica, começa o final de uma... Começam a se diluir as fronteiras nacionais, começa uma integração maior dos interesses econômicos, das coproduções, etc. E isso provoca uma decadência da chamada indústria do cinema brasileiro. A falta de dinheiro, né? A falta de drive vai sendo provocada pela própria falta de dinheiro, vai virando um círculo vicioso. Será a falta da Embrafilme? A Embrafilme era um instrumento medíocre que serviu durante uma época, mas depois nós não pudemos desenvolvê-la. Quer dizer, por incrível que pareça, enquanto o cinema foi patrocinado pelo Estado, entendeu? Brasileiro, ele pôde ter uma existência própria. Ele não soube fazer, foi a passagem da coisa do Estado para a coisa privada. Não havia, que é uma coisa que o Brasil não está conseguindo fazer também. Não havia capital para o cinema, independente do aval da Embrafilme? Não havia. Quer dizer, havia se você tivesse um incentivo. É impossível um cinema existir num país subdesenvolvido sem um incentivo governamental. Porque ele é uma atividade muito pesada, quer dizer, ele é dominado pelo cinema americano no mundo inteiro. No resto do mundo inteiro, as coproduções são feitas de países desenvolvidos para países desenvolvidos. Então, para um país subdesenvolvido alcançar um status de competição no mundo internacional, no exterior, ele precisa de um incentivo de Estado. Entendeu? Quer dizer, então o que aconteceu com o cinema brasileiro é que ele não conseguiu fazer essa passagem de uma atividade patrocinada pelo Estado para uma atividade privada, que é o que o Brasil também não está conseguindo fazer. Enquanto projeto enquanto país. A grande crise brasileira é essa resistência enorme que o Estado tem de se privatizar. Né? Quer dizer, que a sociedade tem de se privatizar, ela está muito dependente do Estado. Quer dizer, essa dificuldade toda, o cinema vem como um termômetro incrível, o cinema é um termômetro perfeito. Mas não tem também um pouco uma certa... por que um industrial que quer fundamentalmente ganhar dinheiro, ele não faz a indústria brasileira? Não é porque talvez os cineastas estejam muito preocupados com a própria, digamos, existência, com problemas metafísicos, e não estão interessados demais, como acontece em quase todos os ramos artísticos brasileiros,
com o espetáculo em si, com vender um espetáculo, fazer uma coisa um pouco mais, digamos, não de consumo, porém de uma qualidade alta para um nível, quer dizer, uma quantidade maior de pessoas, em vez de aprofundar, fazer uma coisa mais horizontal. A gente fez as duas coisas. A gente fez um cinema buscando uma profundidade política, estética, etc., e tentou conciliar essa pretensa profundidade, esse desejo de profundidade, com uma horizontalidade, com uma extensão para o público. E por A que gente não deu tentou e certo? conseguiu, de certa forma. Eu acho que conseguiu. Mas quais filmes? Mas hoje... Eu acho que, poxa, houve filmes durante a década de 70 que conseguiram isso. Quer dizer, eu fiz filmes que eu considero Não, que eu Seu dizia o que Tudo eu Bem. queria e que tiveram 3, 4 milhões de espectadores no Brasil, foram exibidos em muitos países. Né? Eu fiz filmes que deram menos e mais. Quer dizer, por exemplo, Toda Nudez Será Castigada, não posso dizer que seja necessariamente um filme de profundidade, mas não é propriamente um filme de puro divertissement. Quer dizer, no entanto, é um filme que fez sucesso em muitos países. Quer dizer, essa dificuldade do cinema é grande, né? Você fala que quer dizer, enfim, que o cinema brasileiro deu certo, o que não deu certo foi a relação do cinema brasileiro com o Brasil, ou então o Brasil, o país, é mal agradecido com o cinema brasileiro. Fala que o Brasil não tratou bem o cinema brasileiro. Eu acho que talvez fosse legal você explicitar o que é isso. É o mercado, são os financiadores, é o Estado, é o governo, e fazer isso à luz dessa última transição do início do governo Collor para cá. Olha, eu acho que o problema do cinema brasileiro, o negócio do cinema brasileiro é uma coisa muito complexa e não sei se valia até a gente examinar com muito detalhe aqui. Mas o que eu posso dizer é que a história do cinema no Brasil é uma história muito dramática, porque ela foi, como eu disse aqui, ela é quase que o gráfico de tudo que nós tentamos ser nos últimos 30 anos e não conseguimos. E eu não sei se vamos conseguir agora. Aquele desejo de ser um país que substituísse os países do mundo externo numa originalidade nacional, sem precisar do mundo externo, tentando construir uma chamada nacionalidade, todo o mito de substituição de importações que nós tivemos, etc. Quer dizer, isso não foi conseguido. O cinema não conseguiu realizar isso no bojo desse desejo. No bojo é uma palavra terrível, mas dentro desse caminho de existir originalmente. Isso, de certa forma, desapareceu no país. Mas isso desapareceu como desapareceu o desejo narcísico de existir sem a existência do outro, sem a necessidade do outro. Como existiu o desejo imaginário também de ser um país independente. Não é? Como se teve um mito exagerado do socialismo, da bondade humana, da possibilidade humana de organizar a solidariedade. Tudo isso ruiu nos últimos anos. Eu estava dizendo para o Raimundo ainda agora que, se nós lêssemos a manchete de hoje, de que Gorbachev terá, por Yeltsin, assegurado a sua pensão, quer dizer, é um negócio de arrebentar qualquer cabeça. Quer dizer, então, o cinema, achar que o cinema brasileiro fracassou é uma ideia particularizada. Achar que o cinema brasileiro poderia ter dado certo, eu acho que o cinema brasileiro deu certo enquanto foi possível. Ele poderá renascer em outros ciclos. Quer dizer, o cinema acompanha as ilusiões do Brasil, ele acompanha os desejos do país. Quer dizer, é isso que eu a acho. participação do governo atual nessa ruína, qual que é? Porque o Ipojuca, ele foi tão desastrado que ninguém tem piedade até de falar, de evitar falar mal dele depois que ele caiu, né? Todo mundo chuta mesmo, porque fala assim, pô, o Ipojuca fez um monte de besteira e tudo isso. Agora veio o Rouanet, né, que é poupado, porque ele é uma pessoa educada, é uma pessoa muito elegante, um diplomata, né? Mas, como diria até o Brizola, me parece um Ipojuca de compota, né? Que até agora Está acabando de passar uma lei aí. Pedro. Pois é, sim, mas não com a lei dele. Agora, eu lhe pergunto, o governo tem uma responsabilidade muito grande, ou também os cineastas, esses que carregavam o sonho, também não perderam um pouco o rumo e deixaram de apresentar soluções? Quer dizer, essa visão de que o Estado precisa ter alguma participação não basta para justificar um mecanismo, uma revolução, não é isso? Não houve uma movimentação da cultura brasileira, não só dos cineastas, mas de outros setores. Qual é a responsabilidade do governo? Não, eu acho que o governo Collor, nesse desejo meio truculento de querer mudar uma agenda nacional, de mudar uma ideologia, de mudar um programa econômico, ele foi de uma brutalidade total com o cinema brasileiro. Quer dizer,
o cinema brasileiro foi destruído nas poucas estruturas de que ele dispunha. O caso do Ipojuca é um caso de loucura, só pode ser analisado à luz da inveja, do rancor, né? Quer dizer, eles destruíram o pouco que havia, achando que ia nascer alguma outra coisa, e não deram nenhuma alternativa. Agora, por acaso, nós conseguimos passar uma lei no Congresso, na Câmara e no Senado, que é uma lei muito boa, que pode talvez fazer renascer o cinema brasileiro. Você acredita na Lei Rouanet como um Não é a Lei instrumento Rouanet, é a importante? Lei do Cinema. A Lei do A Lei Rouanet também está sendo aprovada esses dias, que é uma modificação da Lei Sarney. E o próprio Sarney fez novas modificações na Lei Rouanet, e que parece até que ampliou certas coisas que na Lei Rouanet havia, um pouco estatizantes, dependendo de comitês que iam decidir sobre a cultura, etc. Mas, de qualquer maneira, a lei do cinema, que surgiu agora, que a gente conseguiu fazer passar, é uma lei interessantíssima, porque ela acaba com essa dependência do Estado. O Estado entra apenas como um órgão estimulador de algumas atividades, incentivador no sentido de promover, de permitir que a atividade privada faça cinema, e integrando com os cinemas externos de outros países, ajudando a coprodução, estimulando a coprodução. Jabor, você fala, desculpa, Mas, em suma, eu acho uma coisa só, quer dizer, analisar uma coisa que acabou, como era o cinema, é uma coisa que me incomoda um pouco. Quer dizer, a gente ficar repisando em cima de um morto. Quer dizer, o cinema brasileiro morreu de uma forma que ele existia, da forma que ele existia. Talvez ele Tem renasça. que renascer de outro jeito. Eu acho que a gente... Quer dizer, eu não acho nada, vocês façam as perguntas que vocês quiserem, mas eu tinha vontade de falar coisas mais projetivas, de tentar descobrir Jabor, coisas que só possam acontecer. Antes de passar para a Tereza, você disse, passando que o caso do Ipojuca talvez fosse de inveja e rancor. Inveja e rancor? É, porque ele é um em relação ao cineasta. quê? Quer dizer, isso aí vai virando, quer dizer, uma copa e cozinha terrível. Quer dizer, ele era um cineasta que nunca conseguiu fazer um filme direito, fez 2 ou 3 filmes medíocres, nunca conseguiu o espectador, não conseguiu fazer filmes que tivessem uma existência social real. Ele é uma pessoa muito complicada e ele tinha muita raiva dos cineastas brasileiros. Quer dizer, então, quando ele teve esse poder, que ele conseguiu, graças a vários conluios da mulher dele, da Teresa Raquel, que era amiga da família lá do Arnon de Mello, etc., ele conseguiu e ele partiu para exterminar aquilo que o tinha desprezado, aquilo que tinha provado a incompetência pessoal dele. Quer dizer, no Brasil, esses casuísmos são muito importantes. Às vezes, um império cai por um sentimento de raiva, de ciúme, né? Então, isso é que eu acho, quer dizer, eu acho que o cinema interessa como projeto, de novo, no Brasil. Passou uma lei agora nova, existe possibilidade de uma reconstrução do cinema brasileiro. Ele não interessa mais como passado, quer dizer, eu não me interesso mais, quer dizer, a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que o cinema, a ter acabado do jeito que acabou, foi até bom. Como eu acho que, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil, de terrível, de traumático, eu acho bom que tenham acabado as ilusões, Eu acho bom que tenha acabado a ideia de que nós éramos especiais, a ideia de que nós tínhamos uma coisa diferente do mundo, essa ideia de que nós éramos pessoas extraordinárias, que íamos desempenhar um papel no mundo fundamental. Essa ideia é uma ideia antiga. Mas, de a repente, ideia de que nós éramos vítimas de uma revolução que não havia. De repente nós não fomos para o outro extremo, começamos a nos achar oligofrênicos todos, doentes. Quem? Não entendi. O Brasil, o povo, os intelectuais. Não, eu acho que a gente está numa fase de oligofrenia. Não é bem o termo, mas nós estamos numa fase de depressão. Eu acho que o Brasil, você, todos nós estamos atravessando uma fase de depressão. A depressão que eu acho, sadia, que é uma depressão que vai gerar uma saúde nova. Nós estamos levando porrada da realidade há vários anos. Eu acho que o Collor tem um grande mérito, um único grande mérito até agora, que ele é aquele que acabou com as nossas ilusões. Ele dá uma bufetada na vaidade brasileira, principalmente do intelectual brasileiro que eu fui, ainda sou de alguma maneira, né? Ele dá uma porrada nesse narcisismo. Ele tira do intelectual brasileiro, do político brasileiro, de esquerda principalmente, a sua empáfia, porque a empáfia era muito grande, ela perdoava tudo. Nós nos achávamos o sal da terra, nós nos achávamos privilegiados, nos achávamos apontados pelo dedo de Deus, sagrados cavaleiros pela espada de Deus, coisa que não é verdade. A ditadura nos fez esse grande mal. Nós somos heróis de uma resistência ridícula, uma resistência que aconteceu em níveis trágicos, martirizados de guerrilheiros urbanos e rurais, etc., mas que no plano dos intelectuais foi uma resistência a uma guerra levíssima. Nós somos vítimas de uma censura que foi forte, etc., mas que poderia ter sido transgredida por uma criatividade muito maior. Nós tivemos, então, essa justificativa muito grande, que nos absolveu muito tempo.
né? A absolvição que os intelectuais brasileiros tiveram em relação ao país foi uma absolvição total, quer dizer, e é apavorante que o mundo tenha mudado tanto e nós não soubéssemos de maneira alguma, mesmo as pessoas de esquerda mais aprofundadas não tinham noção do grau de derrocada, por exemplo, que a União Soviética teria. Sabíamos todos, não tem problemas, a burocracia, a nomenclatura, não sei o quê, mas não sabíamos que o Estado estava corroído, que a sociedade soviética estava corroída a tal ponto. Então, o que eu acho que está acontecendo, quer dizer, o Collor é o enviado do real. Pode ser que o país se prejudique muito com ele, etc., mas ele é o enviado do real que entra no simbólico brasileiro para dar ao simbólico brasileiro um pouco mais de realismo. Entendeu? Isso é que eu acho fundamental. Tereza, por favor. Ainda nesse campo das ilusões perdidas, né? A tua análise sempre passa, você compara a depressão e a euforia do cinema brasileiro do cinema e do Brasil. Depois você fala da perda dos desejos, quer dizer, a linguagem na tua análise, ela é muito importante, né? É muito presente, assim, o uso de toda uma linguagem simbólica, ou digamos até psicanalítica. Eu te pergunto o seguinte, é importante como olhar agora o intelectual, o jornalista, o próprio cineasta, olhar esse tempo das ilusões perdidas, com que ferramentas? A linguagem é uma delas? Eu acho que as ferramentas não vão ser feitas na própria história dessa desilusão. Quer dizer, uma das coisas que a gente já sabe, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? O que me interessa estar fazendo aqui nesse Roda Viva? Me interessa, de alguma maneira, refletir junto com vocês sobre alguma coisa que nós não sabemos. Eu poderia ter vindo aqui numa outra época, talvez porque eu me considerasse um intelectual, um artista que merecesse ser entrevistado. Eu não mereço ser entrevistado, nenhum de nós merece ser entrevistado para nada. Só para dar um depoimento de erro. Não que eu seja um fracassado, mas o que nós temos que dar hoje em dia para o país é a nossa autocrítica. Eu acho que os intelectuais, os artistas, os homens que trabalham, os jornalistas, os que pensam nesse país, nós temos que dar a contribuição da dúvida. Nós nos beneficiávamos de uma boa consciência patológica. A esquerda brasileira se sentia realmente imune à dor, imune ao erro do mundo. A dor até que havia uma sensação de solidariedade vaga também, né? Então, o que eu acho é isso, quer dizer, a gente está redescobrindo que o país vai se construir, vai se fazer por parcialidades, não mais por uma totalidade mágica, por uma religião. Eu acho que acabou a religião da esquerda brasileira. Eu acho que isso está acontecendo no mundo. Quer dizer, ontem eu vi o Roberto Freire assinando um convênio com o Roberto Marinho para que o Roberto Marinho preserve a memória do Partido Comunista. Quer dizer, diante disso, entendeu? Não dá mais para querer salvar um troço que acabou. Não dá mais, quer dizer. Agora, é muito duro viver sem a ideia de socialismo. Eu tenho um amigo meu que disse uma vez, eu não poderei viver jamais sem a ideia de socialismo. Como é que eu vou viver sem a ideia de socialismo? O que é a ideia de socialismo? A ideia de socialismo é de que existe um fim na história, é a ideia de que existe uma harmonia finalmente atingida, de que a beleza é possível, de que a saúde será alcançada por todos nós, de que uma espécie de portão do paraíso será atingido. Uma meta, uma chegada. Um dia seremos felizes e talvez não morramos. Quer dizer, é um pouco por aí. Pode continuar como... Então, quer dizer, isso acabou. Nesse sentido, o mundo está muito sem ilusões. Isso é terrível, por um lado. E eu acho que nós estamos nessa fase. Nós estamos numa fase em que não há ilusão nenhuma. Eu acho que a gente vai precisar de novos sonhos. Porque é impossível viver sem sonho também, né? Você não acha que o trabalhador intelectual brasileiro, o intelectual brasileiro está um pouco esmagado por essa crítica, por essa autocrítica que você está falando? Porque outro dia dizia o Roberto Schwarz, a esquerda brasileira entregou a rapadura ideológica, ele dizia assim, com muita facilidade, com muita tranquilidade. Diz que veio o Habermas aí o outro dia, e que, quando ele chegou, perguntou para todo mundo assim, bom, o que vocês estão fazendo da teoria da dependência, que era uma teoria do Fernando Henrique Cardoso, que tinha grande repercussão na Europa. E todo mundo ficou envergonhado. Não sabia, ninguém queria falar da teoria da dependência, de nada. Eu acho que o intelectual brasileiro está esmagando o que ele está fazendo, assim, uma razia de tudo que ele construiu, de tudo que ele fez, e que hoje ele está se recusando a trabalhar. Será que não é isso? Será que não falta trabalho? O cineasta fazer seu filme, o escritor escrever seu livro, o pensador pensar. Você acha que não está faltando isso, ao invés de ficar lamentando, fazendo um meia-culpa estraçalhador e brutal? Acho. Mas eu acho que essa coisa que você está falando é justamente isso. É muito agradável planejar o futuro da história. É muito agradável fazer reflexões
que culminam com uma coisa ampla e totalizante. Né? Isso é muito agradável. Isso daí era o grande ópio do intelectual, Mas por que era a não totalidade. simplesmente trabalhar? Eu acho que a gente está Isso. falando aqui um pouco, está se falando de uma dificuldade extraordinária em trabalhar, quando está nos cinemas aí, em cartaz, um filme chamado A Grande Arte, que custou 5 milhões de dólares, foi inteiramente financiado pela iniciativa privada, e levou 7 anos para fazer, teve um monte de dificuldades e o pessoal continuou injetando dinheiro nele. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Ele não é um filme nacional, A Grande Arte não é um filme brasileiro. Vou Não é responder a pergunta em duas partes. A primeira parte é o seguinte, eu acho que, como eu estava dizendo, quer dizer, eu acho que tem muita coisa para se trabalhar sim. Mas o número um, o ponto inicial para poder se trabalhar de novo, o intelectual, o cineasta, o político, o artista, o jornalista, é a perda do desejo de se atingir um máximo qualquer. Há muita coisa para trabalhar. Porque essa plenitude é uma ilusão. Por exemplo, eu parei de fazer cinema por enquanto, porque eu não queria viver dessa ilusão. Eu fui fazer jornalismo por uma questão de sobrevivência, mas também por uma questão que eu acho que humildemente, por humildade. Humildemente, por humildade. Quer dizer, porque eu quero trabalhar, eu quero existir no país. Isso me deu uma alegria que eu no cinema não tinha. O cinema, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, você alternava entre 2 sentimentos, ansiedade ou frustração. Você ficava alternando, feito um pêndulo. Você queria fazer um filme e não conseguia. Né? Quer dizer, para trabalhar, há muitas coisas a fazer. E eu acho, como você falou no início da sua pergunta também, que a gente tem que rever essas tais posições. Quer dizer, de repente chega o Habermas aí e pergunta, e a teoria da dependência do Fernando Henrique? Por que vocês não estão fazendo assim? Por que vocês não estão fazendo assim? Quer dizer, eu acho que a gente ainda está na fase da perplexidade e da denúncia. Nós estamos denunciando, na realidade, a ilusão que nos tiraram. Nós estamos ainda chiando por causa disso. Já bom, me dá a impressão. Precisamos terminar esse negócio do... Deixa da Grande Nós Arte. ainda estamos tem, chiando por causa disso. Né? Quando, Da Grande Arte. se a gente voltar o nosso pensamento, a nossa reflexão para a análise das parcialidades brasileiras, para a análise das dificuldades desse próprio impasse, eu acho que pode ficar uma coisa interessante o país. Né? E a grande arte? Agora, no filme A Grande Arte, quer dizer, é um filme que ficou pronto, um filme que levou 5 anos fazendo, etc. É um filme legal, mas não acho que seja um filme representativo da crise do cinema brasileiro. Na medida em que ele foi feito num tipo de produção, num regime de produção, muito bem armado por um produtor privado brasileiro, que é o Paulo Brito, que fez um trabalho muito generoso, muito bom, muito legal, mas é um trabalho de exceção. É um homem que quis produzir cinema e que fez um filme junto com um diretor que queria produzir um filme. Não faz parte de um fluxo, de um processo estabelecido de produção. Não faz parte de uma linha de produção. É um acaso de um desejo Ninguém individual. mais quer financiar. Ele é um Parece bom que o filme Só, tem desculpa, identidade Eugênio. brasileira. Eugênio, por favor, só um minutinho para a gente tentar completar a roda. Talvez você não tenha completado, eu não prestei atenção. Ele é um filme brasileiro, não é um bom É filme? claro que ele é um filme brasileiro. Não tem Mas identidade olha, brasileira? Tem, a identidade brasileira se faz pelo fato dele ter sido feito. Não existe uma identidade. Isso é outro conceito que a gente tem que acabar. Pois é. Não existe uma identidade brasileira a priori. Não existe um ex-Wagner, não existe um Wagner Carelli antes de você nascer. Não existe uma ideia de Wagner Carelli. O Wagner Carelli, ou o Arnaldo Jabor, ou o Geraldo Marinho, se faz a cada momento. Quer dizer, você vai atingindo uma identidade sempre nova. Quer dizer, não há uma identidade nacional que o cinema brasileiro tenha que caber nela. Essa ideia de identidade nacional faz parte daquele conjunto de ideias a priorísticas, né? Que essas sim são as verdadeiras ideias fora do lugar, já que você falou no nosso querido Schwarz. As ideias fora do lugar, uma delas é a ideia de que existe uma nacionalidade onde houvesse um lugar correto para as ideias. Essa ideia me parece uma ideia fora do lugar. Jabor, para completar a roda, o Gabriel, o Raimundo e o Geraldo, por eu favor. queria que você analisasse esse problema do cinema, dos cineastas não terem, digamos, não se afirmarem enquanto, digamos, o cinema enquanto uma atividade, digamos, empresarial. Analisando o papel dos próprios cineastas. Eu queria que você comentasse uma ideia que o Walter Clark produziu contigo, Eu Te Amo, coloca na biografia dele. Ele diz o seguinte, que a relação dos cineastas com os empresários que querem investir no cinema brasileiro é a mesma das prostitutas de um bordel da Bahia quando chega um coronel do Cacau, entendeu? Quer dizer, querem tirar tudo do cara quer dizer, o sujeito se sente, o investidor, como alguém que está sendo saqueado. Como é que você vê essa colocação? E você acha que esse, de fato, é o comportamento, digamos, do pessoal que trabalha com cinema? Quer dizer, porque se, de fato, é esse comportamento, eu acho que a ideia de um cinema empresarialmente
feito no país é inviável mesmo. Eu acho que essa ideia, voltando, eu estou sendo um pouco monotemático, mas voltando àquele erro inicial do idealismo narcísico, etc., isso existiu e existe se você deixar. A ideia de que muitos cineastas têm, que se acham um guerrilheiro do terceiro mundo, porque tem muitos cineastas que se acham um herói da resistência política, você acha um homem de metralhadora, ele imagina que a câmera é uma metralhadora, quando a câmera é apenas uma câmera. Mas muitos cineastas se aproximaram de eventuais produtores como se o produtor fosse uma espécie de otário, do qual você descola uma grana para fazer, então, uma obra contra o próprio capitalismo. Assim como o Brasil, assim como a cultura brasileira viveu anos e anos com o dinheiro do Estado, que dava dinheiro para os intelectuais e artistas produzirem coisas contra o Estado, como essência, dinheiro esse que o Estado tinha porque era financiado pelos bancos estrangeiros, porque havia um surplus de dinheiro que permitia, então, o Estado se dar o luxo de ser criticado por seus intelectuais. Quer dizer, é um círculo vicioso muito ridículo. Né? Então, quer dizer, essa ideia de que possuíamos uma missão especial no mundo, de que éramos um país especial, de que éramos cineastas especiais e que, portanto, o sujeito que queria produzir um filme por desejo, ou por amor, ou por carinho, ou por vaidade, não importa, é considerado um otário que tinha que ser combatido. Então, os filmes eram destruídos em nome do cinema. A relação com o produtor era desgastada como se ele fosse um débil mental. Um dos meus poucos orgulhos reais é que eu nunca tive essa atitude. Walter Clark, inclusive, sabe disso. Ele fez um filme que foi muito bem sucedido para ele como produtor também. Foi um filme que deu muito dinheiro. Né? O Eu Te Amo foi um filme que passou em 20 países, ele ganhou o dobro do que ele pôs, ele recebeu. Então foi um negócio... Eu acho que esse saneamento, isso é uma coisa que eu também, já que estou aqui na Roda Viva, eu tenho que falar umas coisas também de mim, né? Assim, quer dizer, eu sempre desconfiei, deixa eu só terminar a frase, eu sempre desconfiei dessa ideia de que eu era melhor do que um produtor que me financiasse, ou de que eu estava, entendeu? Quer dizer, eu acho que a atividade de mercado, ela tem milhares de problemas e defeitos, etc., mas tem uma coisa que não mente muito, é uma atividade que obriga a um certo realismo de relação, ele obriga a uma verdade básica, cambial, financeira, que é sadia em determinados níveis. Não sei se o Brasil vai aguentar essa transição, não sei se os intelectuais aguentam esta barra, entendeu? Porque o intelectual gosta de morar no alto empírio, gosta de morar num... Então, essa barra que é a barra... Então, essa que é a barra que eu acho que a gente está vivendo no Brasil. Todos nós que estamos aqui no Roda Viva, nós estamos ainda perplexos e aturdidos, diante do guarda-chuva de realidade que caiu em nossas cabeças. Eu queria te fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão do seu papel, do seu trabalho, e que nos últimos anos, assim, pelo menos uma pessoa que conhece muito pouco o ramo aí do cinema, mas essa trilogia aí, tudo bem, Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar, seria assim a obra que você fez mais recentemente, né, o maior trabalho. Sou leitor. Tudo bem, o Eu Te Amo e Eu Sei Que Vou Te Amar. Isso. Sim. Eu sou leitor dessa sua fase jornalística, mas eu queria que você me explicasse isso aí. E eu vou te situar assim, de que ângulo eu gostaria que você explicasse. Você falou uma coisa nesse conjunto aí de entrevistas que você deu, tiveram mais repercussão há 10 anos atrás, quando estava em debate exatamente a questão da prisão ideológica, da patrulha, etc. Né? Eu acho que prisão ideológica existe, quem fala do meu caso, né? Sou um socialista que eu percebo com os golpes que nós sofremos que muita coisa você estava preso, você precisa se esforçar para se libertar dessas coisas, né? Acho também, quando você fala que o Collor desempenha um certo papel na vida do país, o povo o escolheu, em certo sentido, quem se diz ao lado do povo tem que respeitar essa decisão, em certo sentido, né? E ele pode desempenhar um papel assim de o país refletir sobre o momento que ele está vivendo, né? E eu acho que o momento é um momento muito grave, não só do Brasil, mas do mundo. Quando você fala do negócio do Gorbachev, a gente vê como as coisas estão mudando, né? Eu acho mais ainda, assim, no meu ramo de jornalismo, refletindo sobre os problemas da esquerda, né? Eu acho que nós temos que fazer um trabalho, posso até estar errado, coisa do seguinte tipo: você tem que voltar a reexaminar os próprios princípios
Perfeito. Muita gente pensa que princípio é coisa que vige para sempre. Claro. A teoria da relatividade só foi possível porque um gênio como Einstein, ele reexaminou os princípios de outro gênio, que não deixou de ser gênio por isso, o Newton. Mas a questão do tempo ele não entendia. O Newton não entendeu, não conseguiu conceber. Agora, quando a gente fala de se libertar de uma prisão ideológica, tem sempre o problema de você cair noutra. Claro. Porque o Fukuyama disse aí que as ideologias acabaram, você está vendo o nacionalismo ressurgir, a besta do fascismo. Os fascistas, mesmo que não seja um perigo muito grande hoje, tem uns 15% dos votos, mas em toda a Europa eles cresceram. Né? Claro. Então, eu estou preocupado, assim, com uma pessoa que, diante de um artista brasileiro de talento, sem dúvida, né? Eu estou querendo entender qual é, você se libertou de que prisão e se essa série, ela diz alguma coisa, essa série. Porque eu fiquei assim, entusiasmado aqui vendo a ideia que você teve da primeiro trabalho. Tudo bem, né? Você diz aqui, tudo começou em outubro de 76, tive que fazer obras no meu apartamento, durante 2 meses tive que conviver com operários que iam lá trabalhar, e você percebeu que se você mergulhasse na realidade que estava diante de você, talvez você não precisasse buscar e fazer uma coisa muito distante, quer dizer, tratava-se de entender a realidade que você está vivendo. Então eu queria que você dissesse o que foi essa trilogia para você, se ela te tirou de alguma, que ela quebrou alguma coisa e que coisa que ela abriu. Eu vou responder por parte, tem uma opção de perguntas inclusas, que é o seguinte. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, a primeira vez que eu ouvi falar em dívida externa brasileira foi num jornal chamado Opinião, que você dirigia, que tinha uma página dupla, que assim, estamos devendo 60 bilhões de dólares. Não, era 10 naquela época. Não, era mais. Era 10. Era só 10 bilhões, 10. uma página dupla? Foi a capa da Opinião número 5. Bom. Quando nós publicamos aquilo, o Paulo Henrique Amorim, da Globo, me ligou e disse, Raimundo, você está fazendo jornalismo marrom. Disse, bom, porque a dívida está sob controle. Então, pior ainda, 10 bilhões de dólares. É verdade. Então é o seguinte, essa coisa, eu não me esqueço dessa página, porque essa é uma função fundamental que a esquerda tinha e que continua a ter. É apontar os erros que estão no caminho, né, nesse caso. A esquerda não tem que ficar alimentando ilusão. Então, essa função desmistificadora havia. Nessa transição de que você falou ainda agora, que nós estamos falando sobre isso, quer dizer, que tipo de função a esquerda poderia ter, nós poderíamos ter, eu acho que é evitar a queda do A para o B antitético, quer dizer, a queda, o fim de uma coisa para entrar numa coisa inteiramente oposta e inteiramente mecânica. Quer dizer, o que a gente vê de trágico, por exemplo, no processo da União Soviética, não foi o que o Gorbachev tentou fazer durante esses últimos 6 anos, que foi um trabalho, talvez o trabalho mais bonito e emocionante que eu já vi um homem de esquerda fazer. Eu acho que o Gorbachev é o último comunista, vivo no sentido de o último comunista que tentou fazer aquele sistema evoluir e se aperfeiçoar. Quer dizer, mas o que acontece? Ele cai no antônimo, ele cai no oposto pavoroso, que é o Yeltsin, que é aquele malufão, aquele grande Reagan, aquele republicano de tupete, alcoólatra, maluco, delirante, narcisista, aquela coisa terrível, com 29 mil ogivas nucleares na mão. Isso é terrível, quer dizer, a dificuldade que nós temos na humanidade é entender a sutileza das transições. São os meios tons, as nuances. Então essas nuances é que são difíceis de serem mantidas. Então você vê, na União Soviética não se conseguiu isso. A grande depressão do Gorbachev é que ele tentou humanizar, tentou abrir o socialismo humanizando uma espécie de social-democracia, socialismo democrático, uma coisa complexa que não tinha nome, e não conseguiu. Por quê? Porque sai do frio para o quente. Sai do nu para o vestido, sai do Kremlin, do retrato do Lenin, para o hambúrguer do McDonald's. Quer dizer, é terrível essa estupidez. Leningrado voltar a chamar São Petersburgo e a religião voltar num nível patológico. Quer dizer, então a gente tem que... Nós estamos nesse período no Brasil. A gente saiu da ilusão de que seríamos um país do futuro para a direita. Né? Para a direita nós éramos um país do futuro, um país que estava desenvolvendo, uma série de ilusões, e a esquerda achando que ia atingir um lugar. E caímos nisso para uma depressão de mercado pavorosa. Quer dizer, eu acho que se a esquerda tem alguma função, se eu tenho alguma função na minha vida, você e todos nós aqui, é tentar transitar uma cambiância, não é? Um meio tom no meio disso tudo. Entendeu? É acusar a falta de imaginação, é acusar a falta de praticidade, é acusar o egoísmo que está presente em todos os momentos, né? É não acreditar que o capitalismo por si só seja um regime político. Foi quem falou isso? Acho que foi o João Cabral. O capitalismo não é um regime político.
O capitalismo é uma forma econômica de produção, uma forma de produção, é um modo de produção, não é um regime político. Né? Então eu acho que isso é fundamental que a gente faça. Entende? Pega os meninos de rua, não pode resolver o problema dos meninos de rua enquanto não resolver o problema dos SIACs, enquanto não resolver. Quer dizer, os meninos de rua tinha que ser uma emergência nacional número 1, entendeu? Acabar com 10 licitações dessas e se criar galpões provisórios e escolas provisórias e abrigos. Isso é um escândalo internacional. E no sentido de emergência não existe na nacionalidade. Existe o sentido de pressurosidade, de pressa, de urgência, mas de emergência não há. Bom, sobre essa questão da sua trilogia. A questão dos meus filmes, eu acho que isso daí foi uma coisa um pouco... Eu falei um pouco de negócio de trilogia na época que eu lancei, foi um pouco de marketing. Eu acho que não é bem uma trilogia. O Tudo Bem é um filme que não tem nada a ver com Eu Te Amo, nem com Eu Sei Que Vou Te Amar. Eu Sei Que Vou Te Amar e Eu Te Amo são dois filmes psicanalíticos e ligados à sexualidade, afeto, a uma série de coisas que na época tinham uma finalidade dupla. Ao mesmo tempo eram transgressivos a uma censura que estava acabando. O Eu Te Amo. O outro não. O outro já é um filme diferente também. E por um lado também era um suporte, era uma cápsula por onde podia transitar um cinema exibível. Que essa é outra dialética do cinema, que isso dá a gente. O cineasta é uma raça muito ambivalente, quer dizer, é obrigado a transitar em dois trilhos o tempo todo. Quer dizer, então, a sutil tentativa de ser comercial, ser horizontal e ser profundo, e dizer o que você quer e, ao mesmo tempo, atingir o espectador, é uma sutil diferença que você, às vezes, pode cair para a direita, cair para a esquerda, você pode cair para a burrice, para a inteligência. Um filme como Eu Te Amo, por exemplo, você talvez tenha visto. É um filme que pode ser dito assim, trata-se de um filme de sacanagem. Ou então, não, é um filme sobre... Não sei o que. Quer dizer, a tendência ao divisionismo é muito grande. Eu não acho que seja nenhuma coisa nem outra. Essa mistura das duas coisas fizeram um filme ser possível. Agora, Jabor, desculpe, antes de passar para o Geraldo, você está dizendo que é o Eu Te Amo, tem aqui uma entrevista sua na Folha, onde é citada a opinião do Glauber Rocha sobre Eu Te Amo. Ele diz que Eu Te Amo é a casa grande e senzala no apartamento de Clarice Lispector. Não, isso é o Tudo Bem. Tudo bem. Isso é o Tudo Bem. O Glauber, quando viu Tudo Bem, o Glauber era uma pessoa tão generosa, tão extraordinária, ele viu Tudo Bem, ele assistiu ao filme e ele saiu da sessão, foi para casa, escreveu um artigo e me entregou no dia seguinte para publicar. E aí foi genial, adorei, porque é uma honra o Glauber ter gostado desse filme, Tudo Bem. Né, que é um filme que se passa todo dentro de um apartamento, que é invadido por uma série de operários que vão fazer uma obra. Então a família desse apartamento, a classe média, vai sendo corroída pela convivência com o povo, com os pobres, com os operários, etc. E todo uma espécie de retrato proposital da sociedade brasileira, concentrada num lugar só, vai sendo elaborado pelo filme, inclusive de propositalmente esquemático. Eu quis ser propositalmente esquemático. Então o Glauber diz que no Tudo Bem é a casa grande sendo invadida pela senzala, sob os olhares agitados da varanda, que seria a classe média. Né? E ele fala assim, enquanto no apartamento vão se fazendo obras, é genial que ele sacou esse negócio genial. Tudo vai acontecendo no apartamento onde Fernanda Montenegro é a dona de casa deste apartamento de Clarice Lispector. Que ele saca a ligação entre a Fernanda e Clarice Lispector, que não tem nada a ver com o filme, ao mesmo tempo tem. É genial, porque o Glauber era gênio. Geraldo Marinho, por favor. Eu queria saber o seguinte, do cidadão Arnaldo Jabor, brasileiro, de 51 anos, um cineasta consagrado, um dos 5 maiores que a gente já teve. Como é que você se sente pessoalmente em ter a sua profissão, digamos assim, sequestrada? Você está feliz com o que você faz hoje? Se eu estou feliz com o que eu faço hoje? Sim. Eu acho o seguinte, Geraldo. Primeiro, eu fiquei muito irritado com esse sequestro da minha profissão. Hoje em dia, eu acho que foi bom. Pode ser que eu esteja... Eu acho que foi violento, mas eu acho que foi bom ter acontecido porque tinha que acontecer. O que tem que acontecer, acontece. Se aconteceu, é porque a gente não estava forte. Se aconteceu, é porque a gente marcou toca. Se aconteceu, é porque a gente não teve a inteligência de utilizar o Estado para fortalecer a iniciativa privada. Entendeu? Então, fomos punidos pela nossa mediocridade, pela nossa incapacidade de defesa. Senão não teríamos sido punidos. Você tem algum roteiro na gaveta? Tenho vários. Mas eu acho o seguinte, agora, se o cinema brasileiro renascer, como pode ser que renasça, também a palavra renascer pressupõe uma vida maravilhosa. Se ele puder de novo existir socialmente, ótimo. Se não,
que os cineastas vão trabalhar em outra atividade em que eles possam ser úteis à sociedade. Porque o mito do cinema também é um mito de um narcisismo monumental. O mito do cineasta, que é uma coisa oriunda de Hollywood, e da inveja que o cinema europeu tinha do mito hollywoodiano, porque o cinema europeu tinha fascinação dos seus europeus que foram para Hollywood, como Fritz Lang, como Dreyer, como William Dieterle, que foram para Hollywood e venceram lá. Então tem, assim como os europeus, cineastas europeus, almejam o mito do grande artista financiado pelas grandes companhias de cinema, os cineastas americanos também querem ser profundos como eles imaginam que os europeus são. E a gente pega a carona nesse troço e quer ser um artista genial, com aquelas polainas até aqui, com boina, aquele boné e o megafone falando assim, câmera, ação, isso é uma piada do subdesenvolvimento, é ridículo. O cineasta brasileiro é, antes de tudo, um ridículo. Eu já fui ridículo uma série de vezes, todos nós fomos ridículos, entendeu? E pagamos o preço desse ridículo. Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, até a morte de alguns teve um caráter ridículo. Entendeu? Você conheceu muito Glauber, que é uma pessoa que mais interessante, das mais impressionantes que eu conheci. Eu amava o Glauber, eu vi o Glauber morrer, eu estava na cama ao lado do leito de morte de Glauber, eu estava vendo. Entendeu? Eu acho que o Glauber era um gênio extraordinário, muito mais do que se imagina, e muito mais pelo que não se conhece dele do que pelo que se conhece. E eu vou dizer para você uma coisa, que é possível até que não me entendam bem. Ele morreu pelo seu pior lado. Ele morreu por causa do seu pior lado. Se o Glauber tivesse sido menos idealista, no seu sentido assim de história, no seu sentido narcísico interno, se ele tivesse tido mais tolerância para suportar a mudança do mundo, se ele tivesse tido mais humildade na aceitação de um mundo que estava mudando à frente dele, talvez o Glauber não tivesse morrido, e para ele, obviamente, para todos nós teria sido muito melhor. Se Glauber fosse vivo hoje, ia ser tão melhor para o Brasil. É uma pena que o Glauber tenha morrido. Por germes e por um equívoco também. O Glauber achava que ia conquistar a galáxia, porra. Ele não se conformou que não fosse haver a conquista da galáxia. A perfeição de um Estado político, a perfeição de uma sociedade, quer dizer, quando ele sacou que isso era um sonho juvenil, ele foi dançando. Então eu acho que o que aconteceu foi bom, Geraldo. Eu acho que o que aconteceu foi bom, porque tudo que acontece no fundo é meio bom. Nem tudo, mas tem muita coisa que educa. Eu acho que o Brasil está sendo educado. Nós estamos numa situação horrorosa. Nem tanto nós, mas o povo brasileiro que sempre esteve. As camadas mais pobres que estão na fome, na farinha, há muito tempo. Esses que estão há muito tempo na farinha, continuam mais ou menos na farinha. Outro dia eu perguntei para um mendigo, numa entrevista de rua que eu fiz sobre os mendigos, não sei o quê. Eu falei, mas como é que o senhor está sentindo a crise aí? Como é que a crise? Ele olhou para mim e disse, mas tem crise, é? Eu falei, tem. Mas ele falou assim, mas quer dizer que aí tem crise? Ele falou, aí era no meu mundo. O mundo dele não tem mais crise, pô. Jabor, no primeiro bloco você disse que ninguém tinha que vir aqui dar entrevista, ninguém está no Roda Viva, ninguém tinha nada a dizer, a não ser para dar o seu depoimento de erro. Qual é o seu depoimento de erro? O meu depoimento de erro é isso que eu tenho falado aqui, inclusive os erros que eu devo estar cometendo agora também. Eu queria falar depois sobre isso com você. Entendeu? O depoimento de erro é isso, quer dizer, a gente é difícil, quer dizer, o negócio da... Mas você falou muito em termos gerais, intelectuais do Brasil. Eu digo você, Arnaldo Jabor, seu depoimento de erro. Quer dizer, o erro é você cair os intelectuais brasileiros ou eu, que você prefere? Jabor. É cair na vaidade, é cair no equívoco, é cair no... Me dá uma... Tem já vários que você está erros, com dificuldade de falar, vamos falar sobre não sei se é um erro, mas uma impressão que eu fiquei. Você, quando falou do regime militar, me parece que você falou que era uma coisa mais ou menos leve, que nós não soubemos agir diante de uma coisa leve. Eu tenho uma impressão bastante diferente. Eu acho que o regime militar provocou um prejuízo para a cultura brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, enorme e ainda não contabilizado. E me parece que o que você falou tem muito a ver com a nossa geração, ou seja, com os equívocos que nós tivemos, com a nossa trajetória de vida. Mas você não percebe que falta uma geração, que falta um pessoal que viria depois de quem se formou antes do AI-5 e que esse pessoal não surgiu em função da falta do diálogo, do debate, da vida livre no país? Talvez você fale isso, comparando o Brasil
com as outras ditaduras do Cone Sul, por exemplo, que foram muito mais violentas, muito mais sanguinárias? Talvez. O que eu quero dizer primeiro é o seguinte, quer dizer, eu não acho que a ditadura tenha sido uma coisa leve. Eu não acho que a ditadura foi uma coisa que prejudicou muito o país. Mas me interessa saber por que a ditadura aconteceu. Porque eu estava dentro da Uni, que é um erro, por exemplo, eu posso te contar um erro, quer dizer, não meu, mas da minha turma. Eu estava dentro da Uni quando em 64 chegaram os caras para botar fogo na Uni. Eu estava dentro da Uni. E não havia em todo o Rio de Janeiro um revólver 32, calibre 32, que fosse para se defender de um ataque concreto. Enquanto que a direita que botava fogo na Uni, inclusive vários colegas meus de PUC, estavam armados de revólveres, alguns com metralhadoras e submetralhadoras. Então, o que me choca na ditadura, em parte é a ditadura. Claro, foi violenta, foi torturante, foi brutal, quer dizer, mas ela veio, a ditadura brasileira veio porque nós morávamos num lugar ideal, numa imaginação, numa imagerie. A gente morava num limbo, achávamos que, em 63, achávamos que nós íamos conquistar um Estado, uma situação política ideal para o Brasil sem luta. A gente não sabia da existência do inimigo. Isso é muito grave. Então, o que a ditadura brasileira veio fazer, uma das coisas que ela veio fazer, veio instalar o reino da materialidade concreta na ilusão brasileira. Uma das coisas que os militares vieram fazer, eles vieram impedir que os interesses das companhias multinacionais e do capitalismo internacional fosse prejudicado pelo delírio de meia dúzia de políticos e intelectuais que achavam que estavam fazendo uma modificação no quadro político do país. Então, além da injustiça, me interessa muito o lado de destino da ditadura, o lado da inevitabilidade da ditadura. Só uma ditadura poderia surgir depois de tanta ilusão. É isso que é disso que eu falo. Como só um Collor poderia surgir depois do caos político do governo Sarney. Ô Jabor, a falta do revólver que você mencionou aí é um exemplo de retórica ou é uma coisa literal? Não, é concreto. Eu me lembro que eu fui ao CACO, que era o centro acadêmico lá da Universidade de Filosofia, e eu me lembro que os sujeitos não tinham nada, não tinham revólver, não tinham nada. Eu me lembro que no dia 30, sabe onde eu estava no dia 31 de março? Algumas horas antes da tomada do poder pelos militares, pela virada do primeiro exército, nós estávamos dentro da Uni, comemorando, com um teatro que nós tínhamos inaugurado lá novo, a Festa da Vitória, onde o Grande Otelo estava cantando, dançando, tive um show da esquerda festiva com milhares, centenas de pessoas comemorando na Uni, na porta da Uni, tomando chopp, que nós tínhamos vencido. Eu fui para casa dormir, por volta de meia-noite, eu fui dormir, tem um amigo meu que chegou para mim, eufórico, eu não me esqueço disso. Me abraçou e falou assim, Jabor, que bom, hein? Esse 31 de março, meia-noite. Já vencemos o imperialismo norte-americano, agora só falta a burguesia nacional. Eu fui para casa... De manhã, às 10 da manhã, o exército tinha virado. Quer dizer, isso é, no mínimo, falta de informação política e sociológica. A esquerda brasileira ela babava na gravata. A verdade é essa, antes de 64. Depois, a esquerda brasileira evoluiu muito durante a ditadura, passando por períodos de heróica loucura, de heróica desinformação, como foi a época das guerrilhas. Que hoje você vê, você parece que você está vendo um filme de mocinho. O que aconteceu, a resistência armada, que, é óbvio que não posso criticar, porque a bravura não pode ser criticada. Não pode ser criticado o heroísmo. Não podemos falar mal dos heróis que morreram. Meu Deus, eles tiveram a coragem de ir lutar e arriscar a própria vida. Claro que eu respeito. Eu ajudei alguns deles. Eu ajudei algumas coisas que eu ajudei. O Stuart Angel, uma pessoa que eu ajudei, aquele que foi assassinado pelos militares da aeronáutica com a boca no cano de descarga de um jipe. Tudo isso é terrível e lindo. Mas a verdade é que a esquerda brasileira era de uma absoluta delírio psíquico. Tá, eu gostaria de ver Deixa eu só dizer mais uma frase, que assim como nós agora poderemos melhorar depois da porrada que nós levamos com a subida no poder de um neobonapartista narcisista, que é esse nosso querido presidente da República. Quer dizer, ele só poderia subir depois do descrédito político que houve durante o período Sarney. A gente tem que falar que o Collor é um fenômeno absurdo, de certa maneira, em alguns níveis, mas não pode esquecer do saque que os políticos fizeram com a restauração da democracia, o saque financeiro que fizeram no país, né? E a reabertura democrática no Brasil serviu para uma espécie de vingança de uma classe política civil que não pegava a grana há muitos anos. Nós estamos vendo até hoje aí os escândalos que se sucedem. É claro que só poderia vir um cara que era a encarnação da desconfiança política generalizada.
Só podia vir um bonapartista individualista voluntarista. Claro. Ivan Ângelo, por favor. Não, era apenas uma correção, porque você disse que o golpe de 64 veio um pouco para livrar as multinacionais e todo o sistema capitalista internacional do bando de esquerda brasileira que queria tirar o pão da boca deles. Mas acontece que o período que veio depois foi onde se fortaleceu o nacionalismo, que foi sempre a ideologia dos militares brasileiros, né? Foi quando se fortaleceu a empresa estatal brasileira, foi quando esse país virou, quer dizer, o poderoso monstro estatal que é hoje. Então tem uma certa... Não, acho que você tem razão, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que a Revolução de 64, ela tem um caráter normalizador. Ela tem um caráter de restaurador de uma continuidade econômica. Foi a continuidade daquilo que você falou, o mito nacional, mas aí o mito nacional de direita. Teve um naturalmente... Não o mito de esquerda, quer dizer... Daí surgiu essa espécie de capitalismo de Estado meio canhestro brasileiro, mas a gente não pode esquecer que ele foi financiado com dinheiro estrangeiro, que foi um grande negócio para os bancos internacionais emprestar dinheiro para a gente, em determinados níveis, inclusive dinheiro que era repassado para as próprias multinacionais. Até que você aquele susto dos a gente 10 financiava as milhões, multinacionais com o dinheiro que elas nos emprestavam e nós éramos os credores de uma dívida que nós repassávamos para o próprio capital internacional por vias diretas e indiretas. Ou Angra 1 não foi financiada pelo capital estrangeiro, que repassou esse dinheiro que nós tomamos para os alemães e para a Westinghouse. E agora tem uma questão delicada. Na ditadura de Getúlio, foi um período em que se perseguiu a esquerda, se perseguiu também os integralistas e tal. Teve um grupo de intelectuais que, num determinado momento, acreditou no projeto Getúlio e passou a participar do projeto Getúlio, né? Mais tarde, nesse golpe de Estado dos militares, alguns intelectuais, a partir de 78, também acreditaram numa, digamos, uma quase colaboração com os militares. Quer dizer, digamos, o papel do Glauber Rocha com relação aos elogios deles aos militares, essa coisa. Quando ele voltou e passou a defender Golbery, fez aquela associação com Golbery, como que você vê isso? Eu acho que isso daí até contradiz um pouco o que eu falei sobre o mito harmônico que o Glauber tinha de uma sociedade perfeita, uma coisa um pouco idealista, coisa de artista. Mas o Glauber era tão inteligente que esse fato, por exemplo, o Glauber, para explicar aos espectadores que não conhecem, quer dizer, o Glauber, em 70 e... quando foi isso? Não lembro mais. 75, 74? Quando o Brasil estava naquela dicotomia, naquela divisão que era os infelizes desgraçados da ditadura, que nós éramos todos, as vítimas da ditadura, e os malvados demônios do mal, que eram os militares. O Brasil tinha saído do milagre econômico. Não tinha saído, estava acabando o milagre econômico, etc. Quer dizer, o Glauber vai e fala que o Golbery, que era o cérebro da ditadura na época, que era um militar muito inteligente, da Sorbonne, não sei o quê, que ele era o gênio da raça. Então o Glauber teve, em plena vigência da vitimização da esquerda brasileira, a originalidade, a ideia de elogiar um militar como sendo um cara legal, um cara importante. E foi estigmatizado. E nesse momento ele provocou, primeiro, o que ele conseguiu nisso? Ele conseguiu coisas ótimas. Primeiro ele deu à esquerda mais uma porrada sobre o imbricamento complexo das coisas, de que as coisas não são A de um lado e B de outro. Falou que, de repente, talvez um cara como o Golbery pudesse estar sendo mais progressista do que, pasmem, do que um guerrilheiro que estivesse morrendo na rua de bala. Talvez o Golbery tivesse fazendo um trabalho para a democratização brasileira mais interessante. Isso provocou uma fusão na cuca da esquerda, por um lado. Isso foi quer dizer, teve uma função precipuamente enriquecedora em termos de reflexão. Por outro lado, ele mostrou que o mundo é feito de alianças, de jogadas, de coisas díspares, de que, de repente, realmente os militares podiam estar sendo os agentes de uma democratização que eles próprios terminaram em determinada época. Mas ele foi patrulhado por isso? Foi patrulhadérrimo, foi considerado foi estigmatizado, xingaram ele, disseram que ele estava aderindo ao governo, até hoje falam, você pega até no exterior, esculhambaram muito ele. Mas agora, voltando, você acha que ele tinha razão? Eu acho que ele tinha razão. Que o Golbery era... Não, o Golbery não era gênio da raça, nada. O Golbery era um militar inteligente, malandro. Mas, ao dizer que o Golbery era gênio da raça, ele enganava o Golbery, que deve ter adorado. Ele confusionava a esquerda, que estava precisando, para acabar com aquele maniqueísmo babaca, entendeu? E mostrava, dava uma lição política de
conciliação inteligente, de aliança histórica. E ajudava a consolidar o processo de abertura. Né? E ajudava a consolidar o processo de abertura. chamava abertura, né? Quer dizer, como ele já tinha feito no Terra em Trânsito, quando ele pega o povo, a personagem do Terra em Trânsito lá num determinado momento, fala assim, vem cá, povo, aí tapa a boca do povo, o povo fala, aí o cara começa a dizer umas bobagens, como é que tinha que ser o país, ele tapa a boca do povo e fala assim, viram? Vocês já imaginaram este homem no poder? O país seria terrível. Quer dizer, isso aí provocou um delírio. O Fernando Gabeira ficou enlouquecido, porque ele queria matar o Glauber Rocha. Então, depois o Gabeira, por incrível que pareça, veio a ser o guerrilheiro que estava encarnado na personagem principal do Terra em Trânsito. Mas isso são coisas de 20 anos atrás que ninguém vai entender mais. Eu quero que os jovens estejam Você não atualmente... falou sobre os jovens. Os jovens. Como dizia o Nelson Rodrigues, onde estão os jovens? Entendeu? Os jovens só tinham Rambo, o resto não é nada, como dizia o Nelson. Não, os jovens é o seguinte, quer dizer, o que me inquieta hoje em dia, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que fazer na vida, os caras mais que já passaram por outras épocas, é não deixar que esse gap, que esse buraco, esse vácuo que há entre o passado e o presente, se aprofunde. Quer dizer, é importante que os caras mais moços saibam que o mundo não é feito de tênis Red Book e que não é feito só de raio laser, nem de CD, nem de funk. E você deixando de fazer cinema não está aumentando esse gap? Não, porque eu estou fazendo uma coisa que está tendo para mim não só um prazer muito mais profundo, muito mais cotidiano, fazer jornalismo de intervenção na realidade, por um lado, como eu tenho uma resposta imediata. Você acha que tem mais repercussão? Você acha que jovens lê jornal? Os jovens não leem. Acho que leem. Eu acho que leem. Eu estou fazendo um negócio que, por exemplo, eu acordo de manhã, de repente um dia que eu acordei, que eu estava irritadíssimo com o negócio do Gorbachev. Eu escrevi um artigo sobre o Gorbachev, defendendo o Gorbachev. No dia seguinte, às 7 da manhã, esse artigo estava na porta da minha casa, estava nas bancas e teve uma repercussão enorme. Mas, Jabor, isso é maravilhoso. Jabor, Gabriel, Raimundo e Alexandre. Que o teu jornalismo é um jornalismo de intervenção, de análise crítica, de agitação do debate cultural, isso é claro. Mas eu Agora, acho que quando todo você jornalismo fala do tem essa jornalismo, de modo geral, a tua visão me parece um pouco indulgente, porque eu não vejo no jornalismo brasileiro uma atividade como a sua, tanto que o teu jornalismo tem chamado muito a atenção, é uma coisa de grande destaque na imprensa brasileira. Porque você, a rigor, é um jornalista privilegiado. Você não está sendo indulgente? Exatamente, você é um cineasta famoso, conhecido, ou seja, escrever Arnaldo Jabor da reportagem local tem um peso, João da Silva da reportagem local tem outro. E as suas possibilidades de intervenção são maiores do que a média das pessoas da reportagem local, vamos dizer assim. Tudo bem, mas eu discordo um pouco. Eu acho que talvez até seja assim, quer dizer, talvez eu tenha um direito de intervenção que muita gente não tem, mas eu acho que o jornalista brasileiro, ele não pode perder a noção, ele não pode deixar de ter a noção de que ele tem um instrumento fundamental na mão hoje em dia. Eu acho que todo garoto de 18 anos que está com a caneta Bic na mão, esse cara tinha que inventar uma maneira de ser mais intervencionista. Entendeu? Eu acho que um jornal como a Folha, que eu acho um jornal que tem um negócio que eu gosto muito na Folha, que tem um negócio, mesmo em momentos em que a Folha não funciona muito, mas ele tem um negócio, a Folha tem um negócio transgressivo, tem uma coisa atacante, tem um suspense na Folha, que você cada dia que acorda de manhã, você não sabe o que vai estar escrito na Folha. Isto eu acho importante. Independente das posições que a Folha possa ter, não estou entendendo, falando disso, estou falando o seguinte, o jornalismo brasileiro tem que ter esse caráter perfurante, entendeu? Tem que ter esse caráter perfurante. E eu acho que o jornalista brasileiro, aqui tem vários jornalistas, a gente tem que ter isso, manter vivo o Raimundo, que foi o primeiro que denunciou a dívida externa. Por exemplo, o trabalho extraordinário do Carelli, um jornalista que também faz um tipo de jornalismo perfurante, um jornalismo crítico. O Butti, que faz também esse tipo de jornalismo. O Geraldo Marinho, que durante tantos anos tem feito isso. Em suma, o Alexandre, que tem um programa, numa boa, não estou elogiando para vocês não me esculhambarem, não. Entendeu? O Alexandre, que tem um dos poucos programas da televisão brasileira, que abre para o debate, que é uma das coisas que a televisão brasileira não tem, né? Por exemplo, a TV Globo não tem um programa de debates, porra. A TV Globo não tem um programa de entrevistas. Isso daí é um escândalo. Eu até escrevi um artigo que vai ser essa semana. Quer dizer, o jornalismo brasileiro tem que ter duas mãos. A sociedade civil está vivendo, o Brasil está vivendo uma das mais originais tragédias da sua história. E essa tragédia está sendo analisada por teleprompters. Está sendo analisada pelo Cid Moreira, com todo o charme que ele tem, quer dizer, e pelos redatores entediados da relação. Não pode. Quer dizer, tinha que haver uma mão dupla no jornalismo brasileiro, tinha que ter muitos programas de debate que analisassem o drama que está acontecendo no Brasil
de modo que a sociedade civil dispusesse uma espécie de congresso eletrônico para discutir ao vivo o que está acontecendo. Por exemplo, Opção Brasil. Eu fui lá na fundação da Opção Brasil. A sociedade civil tem que começar a se pensar, etc. Mas se ela não tiver televisão, ela não vai pensar nada, porque hoje em dia só se pensa através da televisão e dos jornais. Perdão, só a última coisa. Então, eu acho que o jornalismo brasileiro, eu discordo um pouco, eu acho que o jornalismo brasileiro está tendo uma atitude muito mais intervencionista. Eu acho que quando o Mário Rosa descobre no computador da Câmara o escândalo da LBA, esse cara fez um trabalho de primeiro nível. Quando o Marcelo Pontes escreve um artigo sobre Matupá, não sei o que ganha... Quer dizer, esse jornalismo de investigação, não a mera denúncia, porque tem o perigo também do jornalismo cair na nova vestalidade. Tem sempre gente querendo ser vestal. A virgindade é um mito que nós perseguimos depois de muitos anos de não cabaço. Todo mundo quer ser virgem. Então, quer dizer, se bobear, o jornalismo cai também na pureza da denúncia. A pureza da denúncia é terrível. Eles lá, o governo, o Collor... Não, tem que denunciar, analisar e explicar por quê. Tem que apresentar alternativas. Não basta dizer, meninos de rua, que horror, a miséria. Não, tem que dizer, tem que apresentar soluções, tem que ser um jornalismo crítico e um jornalismo de soluções, um jornalismo de resultados um pouco. E isso eu acho que já existe essa tendência. Se alguma coisa me anima no Brasil hoje, não sei se eu estou louco, pode ser que seja... O jornalismo de resultados, você diria o que sobre o sindicalismo de resultados, já que você falou no jornalismo de resultados, vai? Aí, deixa eu só terminar aqui, senão... Entendeu? Então é o seguinte... Você está fazendo um jornalismo de resultados? Eu estou tentando fazer um tipo de jornalismo... Mas é que para você isso tem um significado, para o Raimundo com certeza vai ter outro. Então, mas o Raimundo foi um dos caras que durante anos fez o jornal Opinião, que foi uma das coisas mais importantes que teve durante a ditadura, não pela denúncia da ditadura só, mas pelo que ele mostrava. A denúncia da ditadura, com todo respeito pelo jornal, que menos me interessava, porque eu já sabia que a justiça era injusta. Eu sabia que o mal existia. Agora, quando você dava os dados concretos desse mal, quando você analisava a antropologia da coisa, a sociologia da coisa, a estatística da coisa, aí era fundamental a Opinião. A Opinião foi um jornal que nos esclareceu para a abertura. Sim, mas aí como o jornal Movimento, que eu participei, foi também se envolveu na história do Glauber, o Glauber chegou a dizer que o Movimento tinha ajudado a matar a irmã dele. Mas ele estava doido. Claro, mas é só fazer uma correção na questão da abertura, quer dizer... A polêmica do Glauber com o Golbery foi uma polêmica que nós tivemos dentro do jornal Opinião, porque o criador do jornal Opinião, que, aliás, muitas vezes se fala que o papel do jornalista foi muito grande, mas o verdadeiro criador foi o Gasparian, foi o homem que era amigo do Celso Furtado, Fernando Henrique, Luciano Martins, Paulo Francis, que fez o jornal. Mas nessa época, quando houve a transição, que o Golbery apareceu anunciando que tudo ia mudar, né, aí houve uma polêmica no país. Uma polêmica. Nós fizemos o Jornal Movimento porque nós discordávamos da mesma visão que o Glauber teve e que muitos tiveram, o próprio Gasparian acho que teve em certos momentos, que achava que ali estava o caminho para o país se democratizar. E eu acho que a democratização do país, o acontecimento mais relevante são os movimentos de 78, as grandes greves, etc., que a censura só caiu em 78. Mas isso é uma polêmica para os jovens que estão nos vendo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a tal da trilogia, que você disse que não é uma trilogia. Tudo bem. Porque eu detesto falar em cinema, você reparou, né? Não, mas eu acho que eu sou... É feito falar de um parente morto. Mamãe morreu, mas a sua mãe era boa? A mamãe era legal. Eu não vi, eu não sou crítico de cinema e não vi toda a série de filmes seus, né? Mas tendo assim, vendo algumas das poucas coisas que vi, a considerar como o Mayrim que você é um dos maiores cineastas do país. E que é uma perda, você está fazendo jornalismo na Folha. Particularmente na Folha, que não é o jornal da minha simpatia. Eu também não gosto do Estadão, mas estou achando triste que a Folha está matando o Estadão pouco a pouco, porque é uma briga que, embora seja uma briga de branco, eu não estou satisfeito com o resultado. Eu estou te perguntando pela seguinte razão. Porque acho que para o cineasta tem, como para todo intelectual, o problema do mercado, que é o problema também que o socialismo tentou encarar e foi engolido, né? E eu acho que então é um problema de nós. E eu acho que aí, quando você disse que não existia uma ligação, eu acho que existe. No meio está a questão do mercado, porque tudo bem, não é um filme tanto de mercado. Não. E os outros dois já são filmes. Então o cineasta tem sempre esse problema, que é o problema de todos. Você tem que ir buscar a vanguarda, mas ao mesmo tempo você tem que estar de olho no mercado, que é o problema do socialismo. Você tem que mudar as coisas, mas você tem que estar de olho na vontade manifesta mais livre, mais solta do povo. É né? verdade. Mas então...
será que, agora vou fazer uma interpretação psicológica do que aconteceu para você virar jornalista? Quer dizer, que você pegou um filão que deu mercado, mas você não ficou feliz. Não, eu estou chutando isso aqui, mas me parece... E você está agora elogiando tanto essa sua atividade jornalística na Folha, mas não é a sua coisa maior. Assim, meu entendimento. Eu sou leitor de todas. Acho que é uma das coisas polêmicas. Tem muitas opiniões que eu divirjo bastante. E outra coisa, gente, agora não é onde você ganha teu dinheiro, né? Você faz publicidade também. Que é pra... Faço, a vida é dura. Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho, quer dizer, eu sou muito feliz com esses 3. Eu fiz outros filmes, eu fiz 8 filmes. Esses 3... eu gosto muito desses filmes. Eu gosto muito do Tudo Bem, eu gosto muito do Eu Te Amo, eu gosto muito do Eu Sei Que Vou Te Amar. O que me enche um pouco o saco no cinema é que você, para fazer cinema, inclusive no Brasil, às vezes até menos, mas para fazer cinema em geral, você tem que atar muitas pontas de uma mesma rede, tem muito nó para dar. Você tem que satisfazer o público, tem que estar o produtor feliz, tem que ser compreensível, tem que ser profundo, tem que ser fácil. É uma arte muito comprometida, é muito cara. O filme mais barato do mundo no Brasil, se fosse fazer um filme hoje baratíssimo, ele custaria $300 mil. Mas o que te irrita mais desse? O que me irrita é esse acochambramento. É muito chato fazer concessões. Não existe cineasta que passa na tela que não faça concessões. Essa frase que você diz não é uma provocação, uma coisa meio terrível. Quem precisa de arte são os milionários. O artista precisa de dinheiro. É verdade. Então, mas não é isso que te irrita? Não, isso foi uma frase que eu disse numa entrevista. Eu sei, mas eu estou dizendo. O que me irrita eu sei que você não pensa assim. Eu acho que isso é uma provocação de uma coisa que te atormenta. Não me atormenta mais. Quer dizer, primeiro que eu não estou fazendo mais cinema. Quer dizer, eu fiz filmes que não me atormentaram em nada. Sei. Mas o resultado não me atormenta. Se você quer a minha profunda verdade, eu te direi. No filme Eu Te Amo, tem algumas cenas que eu não filmaria de novo. Tem umas sacanagens que eu pus ali que não precisava. Eu até ia tirar quando o filme passou na Globo, mas a Globo resolveu botar o filme no ar sem me avisar, sem corte. Eu falei, então deixa, já que estão querendo foi passando uma terça-feira de carnaval, resolveram botar no ar para competir com aqueles bailes de sacanagem que a TV Bandeirante foi. Eu falei, já que estão sendo sórdidos comigo, então deixei, foi pro ar. Foi um escândalo, quase foram despedidos. Roberto Como você Marinho. se sentiu sendo concorrente dos bailes de sacanagem? Porque tinha uma cena de sacanagem no Eu Te Amo, que talvez não precisasse, eu ia tirar. Porque elas tiveram uma função em 81, quando o filme foi feito, de transgredir a censura, de forçar a barra. Tinha também, para dar ao público um gancho para eu poder passar o que eu queria. Em suma. Que em 89, 90, sei lá como 89, não tinha mais esse valor. Eu ia editar o filme, não me avisaram em cima da hora, eu falei, terça-feira de carnaval? Então deixa. Conclusão, o Prestes reclamou, o Antônio Carlos Magalhães, as senhoras de Goiás, não sei o que, foi um escândalo. Você como é que se sentiu, Jabor? Eu me senti... Concorrendo com os filmes de sacanagem. Eu me senti feliz, acho inclusive que a imprensa não noticiou o fato, mas eu fiquei fascinado, depois que entrou pro ar, eu fiquei fascinado, porque estava passando na televisão coisas absolutamente impensáveis na televisão, principalmente há 2 anos atrás, sei lá quando foi isso, né? Era um grau de explicitude sexual que nunca tinha tido na televisão brasileira. E isso foi um ato transgressivo. Eu até falei, olha, que bom, estou ajudando a corromper um pouco a família brasileira, que é uma. Entendeu? Por que não o cinema internacional, no seu caso, entendeu? Porque uma sensação que se tem no Brasil é de que o cinema é necessário, e os cineastas no país sempre foram muito importantes, quer dizer, contribuíram de uma forma muito intensa para a discussão dos problemas nacionais e tal. E está claro que o cinema nacional, como você mesmo disse, quer dizer, morreu enquanto um projeto isolado. O cinema, ele tem que se internacionalizar. Ora, por que não você, que é um dos grandes, seguiu esse caminho? Quer dizer, se deu certo para o Babenco, por que não daria para você? Por que você não entrou nessa? Não, eu não estou dizendo que eu não entrei. Eu parei de fazer cinema 1 ano atrás. Eu estou com 3 roteiros prontos para filmar. Eu ia fazer um filme agora em 1990, em fim de 90, eu ia começar a filmar um filme que estava pronto, chamado Made in Brasil, que ia ser financiado por um grupo paulista, muito forte, com dinheiro de Lei Sarney, que já tinha financiamento em parte da distribuição da Embrafilme. Eu já tinha levantado mais ou menos $1 milhão para fazer o filme. Ia ser um filme com ator estrangeiro e falado em inglês. Aí, no dia 13 de março, eu tinha tudo isso armado. E ainda ia fazer 2 filmes para a televisão europeia. Aí, no dia 16 de março, não tinha mais Embrafilme, ou seja, acabou o dinheiro da Embrafilme. A Embrafilme foi extinta, o dinheiro que ela daria depois também foi extinto. A Lei Sarney foi extinta e o grupo
que ia fazer o filme foi... E o dinheiro de quem tinha foi congelado, o extinto, dinheiro deles, quer dizer, lixou, quer dizer, Mas essa eu é ia uma fazer um... Pois é. Agora, só um pouquinho. A Tereza era um filme pro mercado externo. Minutinho, por favor. A Tereza está aqui há algum tempo querendo fazer uma pergunta. Uma frase. E ela Também não só fez tem ainda. pergunta de homem, pô, tô ficando Pois é, tá desagradável. Você faz, Uma frase, né? pode, sobre isso. Uma frase. Uma só. pergunta ou uma frase? Uma frase. Uma Então frase. diga a frase, por Uma favor. citação do Jabor. Ele disse que o tiro que o Collor tinha para matar a inflação pegou nele. Tereza, por favor. Não, eu estava querendo uma resposta assim mais confessional sua sobre essa sua mudança. O cidadão também Jabor, que sai do Rio, que faz uma escolha assim de outro trabalho, vai fazer jornalismo, vem para São Paulo. Como que está sendo esse tempo de mudança para você? Com que recursos você tem trabalhado essa interdisciplinaridade, vamos dizer assim? Bom, te direi, quer dizer, primeiro, só para terminar o que eu estava falando, dentro da tua resposta, é o seguinte, dentro da tua pergunta é o seguinte, eu não parei de fazer cinema, eu dei um tempo porque eu não posso colocar como atividade principal na minha vida o cinema, senão inclusive eu poderia morrer de fome sem leite, quer dizer. Então, mas também eu mudei a minha visão do que seria fazer cinema. Cinema não pode ser mais o mito do velocino de ouro, quer dizer, você vai pegar o tosão de ouro não sei aonde, aí uma hora que você pega o tosão de ouro, você fala, não, existem outras atividades nobres e interessantes além de fazer cinema. Eu quero fazer cinema para o exterior, mas só existe um caminho para fazer cinema para o exterior, que é o que o Babenco fez, inclusive, que é fazer um filme no Brasil para penetrar no exterior e a partir daí você conseguir um prestígio que te permita fazer filmes também no exterior. Mas o Eu Te Amo... O Beijo da Mulher-Aranha foi isso. O Eu Te Amo foi isso também, mas o Eu Te Amo era um filme falado em português, sem atores internacionais. Não é configurado como filme americano ou inglês. Então, nós chegamos a um ponto, dentro daquele mundo das concessões, chegamos ao ponto da difícil tarefa de ter que nos travestir, ou termos que nos travestir, não sei, ter que nos travestir num filme estrangeiro para conquistar lá fora sendo brasileiro. Então, a equação é a seguinte, olha quantas incógnitas. Quero fazer um filme meu, que seja sério, que eu sou uma pessoa razoável, querendo fazer um negócio relevante, que seja falado em inglês, com um bom motivo para isso, com um ator estrangeiro com um bom motivo para isso, uma história que dê vazão, que dê motivo para isso, que possa penetrar no mercado internacional sendo brasileiro. Quer dizer, é muito complicado. Só conseguiu isso até agora o Babenco, que é uma pessoa extraordinária, que tem uma história de vida, que é uma longa história, etc., que permitiu ele chegar a isso. Mas você mesmo chegar a essa dirigiu coisa. um filme Jabor, de coprodução para a televisão europeia. eu fiz um filme para a televisão europeia agora, o ano passado. Foi a única coisa que eu fiz em 80 em termos de cinema. Fiz um filme para a televisão europeia, etc. Que está passando lá, foi ótimo. Mas, quer dizer, então, a atividade principal, por enquanto, não está dando para ser cinema só. Entendeu? A atividade número 1. Agora, como você acha que o cineasta brasileiro pode fazer filme? Não, deixa eu só terminar aqui a Tereza. A questão da Tereza. Então é o seguinte, aí eu vim para São Paulo porque eu não aguentava ficar esperando um dia que aparecesse um filme, porque os meus projetos todos falharam. Falharam não, tiveram que parar, porque não é só que não tem dinheiro, não tem mercado, não tem universo para existir o cinema. Ninguém está indo mais ao cinema. Pra você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, é o seguinte, meu último filme foi fim de 86. Eu Sei Que Vou Te Amar. É um filme com duas pessoas conversando, um filme, tecnicamente, deveria ser um filme chato. Ele fez 3 milhões de espectadores no Brasil. 3 milhões de pessoas computadas pagaram o ingresso. Contando o roubo que tem nisso, calcula-se que deve ter sido umas 3 milhões e meio de pessoas. Há uma média de 500 mil pessoas que entraram de graça, porque roubam lá no interior. Então é o seguinte, hoje, os Trapalhões pararam de filmar. Não tem mais filme de Trapalhão. Aliás, não se perdeu muito, na minha opinião. Mas, quer dizer, os Trapalhões que faziam 6 milhões de espectadores num filme, 5 milhões, fizeram esse último filme, parece que foi 1 milhão de espectadores. Quer dizer, não tem mais condição, ninguém mais vai ao cinema. É um fato. Não é que eu não queira, não é que não se queira fazer o cinema. Tem que explicar para o povo como é que um filme que vão 6 milhões de pessoas não paga o dinheiro para continuar. Não, 6 milhões fazia, dava dinheiro, lógico. É que o último filme deles deu só 1 milhão de espectadores. Ah, bom. Um filme para se pagar no Brasil, ele tem que ter no mínimo 1,5 milhão de espectadores para pagar o custo. Aí é uma história chata de cinema que não detalhes estatísticos. Mas acreditem em mim, não se está se fazendo cinema no Brasil porque não há condições objetivas para fazer. Não é só porque o cineasta está sem vontade. Passou uma lei agora que pode ser que revitalize as condições, também é uma outra história técnica. Respondendo a você,
Como é que foi essa passagem para mim, para São Paulo? como tá O mais sendo? importante de tudo é o seguinte, Tereza, eu acho São Paulo uma cidade importantíssima no país. O São Paulo e Sul, no Brasil, é o lugar onde existe a realidade brasileira. Explico, claro, que ela está em todas as partes. Mas é aquele negócio que o Caetano fala na música, aprende depressa a chamar-te de realidade. São Paulo, ela tira do carioca convicto o sonho, a ilusão também, o negócio das ilusões. Aqui você tem em São Paulo um sentimento, um dos poucos lugares onde você ainda tem um sentimento de nação. Não sei se de nação, mas de comunidade. Talvez os paulistas não sintam isso. Você sente que alguma coisa funciona em São Paulo. Você tem feedback, uma coisa que você faz, ela tem resposta. Né? Você faz um gesto, ele tem reação. Né? Você perde as ilusões cartoriais que estão tão entranhadas na alma brasileira através do Rio de Janeiro, aquela capital federal, que durante anos foi capital federal, aquela tradição burocrática do Rio de Janeiro, de fugir do trabalho, aquela tradição de se encostar no balcão, de botar o palito na boca e o boné do lado, entendeu? É o culto da malandragem, o culto da esperteza que se espalhou pelo país, o culto de tudo isso que nós estamos vendo aí, quer dizer, é normal o superfaturamento. O ladrão típico do governo, hoje em dia, ele não se considera ladrão. É normal roubar. É normal vender guarda-chuva a 300, não sei quantos, mil guarda-chuva, bicicleta, e tudo isso que tem que estar vendo aí, esses escândalos do Alceni, esse negócio, isso é uma coisa super normal. Ninguém se considera ladrão ali dentro. O que é isso? Isso é uma coisa oriunda das secretarias de Estado, das repartições públicas do Rio, né? Da malandragem de cais de porto, de beira de oceano, né? Aquela coisa que foi ficando na capital federal e se expandiu pelo Brasil afora. Em São Paulo, não. Eu estou trabalhando muito mais, também se trabalha muito em São Paulo, não tem colher de chá. Né? A gente trabalha muito. Mas a gente tem a sensação de que a gente pertence a um tecido social, de que o que a gente faz existe. Isso me dá uma certa alegria. Para mim, a cabeça foi fundamental. Eu creio que eu nunca mais vou trabalhar no Rio. Pode ser até que eu venha morar de novo no Rio, que é uma cidade que eu adoro. Mas eu acho que se o Brasil pode se refazer muito a partir dessa região aqui. São Paulo Sul, eu acho que é onde existe um pouco de espírito protestante, um pouco de espírito protestante, entre aspas, né? Um pouco de espírito capitalista no país, de espírito empreendedor. Em suma, essa foi a grande coisa, né? Eu acho que foi de redescobrir uma realidade possível. Em termos de vida pessoal, assim, prazeres, lazer, você acha uma perda ou um ganho você vir para São Paulo? Também acho um ganho também. Aquela ideia de que o Rio é uma festa móvel, acabou. O Rio está uma cidade deprimida, infestada de vadios. Eu não digo dos assaltantes, eu tenho ido ao Rio de vez em quando eu vou ao Rio, eu fico chocado, quer dizer, porque tem uns morros. Então, a rapaziada bota a calção de manhã, sandália de dedo e desce para a rua, ninguém faz nada. Não é nem que fica assaltando, ficam por ali descolando. É uma cidade de vagabundos, o Rio de Janeiro. Ninguém trabalha naquela cidade. É impressionante. Seus conterrâneos não vão ficar... Vão ficar, eu não tenho conterrâneos, meus conterrâneos são os brasileiros, entendeu? Meus conterrâneos tem muitos que trabalham, mas tem muitos amigos meus que vivem de ilusão. Eu telefono para os caras, o que está acontecendo? Não, estamos esperando aí um esquema, não pinta nada. O que aconteceu comigo em 6 meses é impressionante. Eu estou aqui em São Paulo há 6 meses. Eu faço filmes de publicidade, trabalho para uma empresa importante chamada Mixon, que eu faço muito filme de publicidade, trabalho para a Folha de São Paulo e farei um filme com a cara dessa, vou tocando a minha vida, quer dizer, e estou feliz porque não pertenço, inclusive, mais ao Olimpo imaginário dos cineastas brasileiros que ficavam esperando, entendeu? O Leonardo da Vinci vinha com a taça de ouro e dá para o Glauber Rocha a taça de prata para não sei quem, entendeu? Quer dizer, essa ideia de Olimpo do artista brasileiro, o artista tem que parar com essa ideia de Olimpo, com essa ideia de que isso é privilegiado, o artista tem que ir à luta, como todo mundo, como jornalista, o artista tem que difundir, né, a simplicidade da sua tarefa, né? Então, acho que isso que está acontecendo no Brasil... Então, você disse aí que é um problema complicado fazer cinema, mas você gosta de expor suas ideias e você é um criador. Então, se está muito... essas relações pessoais se complicam a criação, você, eu acredito, pode acabar fazendo, digamos, ficção, romance? Eu tenho vontade de escrever, sim. Eu tenho vontade, inclusive tenho alguns convites. Mas é possível. Eu estou na dúvida, eu estou um pouco perdido no que eu vou fazer principalmente. Eu adoro fazer jornalismo, é possível que eu escreva, é possível que eu faça cinema, entendeu? Quer dizer, mas o jornalismo,
eu acho que é uma tarefa muito agradável, muito compensadora, no sentido de repercussão concreta do que você faz, né? Você, por exemplo, como romancista, você prefere a sua atividade como romancista ou de jornalista? São as duas coisas. Eu ganho dinheiro com uma e... Mas no jornalismo não é para você um ganha-pão só. Não é uma coisa que você descola uma grana para Uma escrever. atividade de interferência na realidade. É isso que é genial, entendeu? É isso que eu acho legal. Eu acho que o mundo está mudando tanto a ponto de que talvez o nicho da eternidade da criação artística talvez mude um pouco. Esse nicho talvez mude um pouco. Agora, esse nicho talvez não é cada vez mais a televisão. Eu queria que você analisasse um pouco o problema da televisão brasileira na sua relação com o cinema, na sua relação com o jornalismo, que você tangenciou esse problema, mas não entrou ainda na televisão. E eu sei que você tem uma postura bastante crítica em relação à televisão brasileira. É porque aquele negócio de ser contra a televisão é uma coisa meio antiga. Claro. Né? Você é contra a televisão porque ela aliena os jovens. Não é nada disso. Eu acho que o jornalismo escrito brasileiro está muito à frente da televisão, por exemplo. Né? Eu acho que a televisão brasileira, pela inércia da concessão, entendeu? Estatal, a inércia da concessão, é uma televisão muito preguiçosa, ela não se aventura em nada. Quer dizer, você pega uma televisão competente como a TV Globo. A TV Globo é competente, pô. Você vê a televisão 24 horas da TV Globo, não tem um erro. Falando em inércia estatal, mas não será falta de concorrente? Não sei, eu acho que é falta de concorrente, não sei. Aí, o que eu quero dizer é o seguinte, a televisão brasileira, ela tinha que ser um pouco mais... Ela tinha que pensar um pouco mais no país, santo Deus. Mas ela não pensa porque o Roberto Marinho é responsável por isso, então? A tradição da família Marinho, pelo que eu acompanhei nesses anos da minha vida, é uma tradição de uma profunda competência de organização. Eles sempre foram muito competentes. O Roberto, que tomou poder quando o pai morreu, acho que foi em 1928, ele era moço ainda, quer dizer, esse homem está no poder há 60 anos. 60 e tantos anos, quer dizer, é a história de uma organização muito rígida, desde sempre. O Globo sempre foi assim. A televisão Globo é a continuação dessa rigidez de limite. É uma televisão que faz muito poucas concessões, é um tipo de jornalismo, um tipo de empresa muito fechada, muito paranoica no sentido de que ela produz, distribui e exibe exatamente tudo que ela quer. Ela é uma empresa que tem o próprio rabo segurado na boca, quer dizer. Então, esse sentido de fechamento autorreferente que a TV Globo tem, é realmente uma família que tem uma emissora. Né? Ela se abre pouco para... O nosso tempo está se esgotando, só para encerrar essa questão da televisão, quer dizer, mas você não acha, por exemplo, você tem vontade de fazer jornalismo na televisão, principalmente sendo um cineasta? Tenho, pode ser até que eu já fiz até um pouco, mas eu estou dizendo mais... eu acho que a televisão brasileira tinha que se abrir mais à sociedade brasileira. É o negócio que o Walter Clark disse, quer dizer, a televisão, a sociedade não é para não estar a serviço da televisão, a televisão tem que estar a serviço da sociedade, mas isso cai naquela área do idealismo, nunca vai ser assim porque os interesses não são esses, as concessões não são essas, quer dizer, mas eu acho que a imprensa, a televisão, teria que caminhar para isso, né? Para se abrir para o próprio país, para se abrir, mas como é que vai abrir, né? Quer dizer, aí já não quero cair na área do manifesto, do dedo em riste. Não adianta. Agora, que a televisão brasileira, no caso, ela é muito competente, como a Globo é, agora que os grandes programas de televisão estão nas bordas da programação, estão. Você pega um programa como o do Alexandre, que é um ótimo programa, você vê a que hora? 11h30 da meia-noite. O programa do Jô Soares, que é um tremendo programa, tarde da noite. Né? Os bons programas, esse programa é um programa de uma televisão que não tem um ibope grande, mas um ótimo programa. Quer dizer, é que a televisão só pensa depois das 11 horas. Eu não sei, a televisão, é hora de pensar, é hora de dormir, é hora que... Quer dizer, é hora de... Né? Quer dizer, isso tudo faz parte da loucura brasileira. Jabor, nós agradecemos então a sua presença hoje aqui no Roda Viva, agradecemos também aos companheiros jornalistas e ficamos por aqui, voltamos no ano que vem. Um feliz ano novo a todos, com o Roda Viva às 9 horas da noite, um horário até que dá para pensar ainda, com o Roda Viva. Até lá, uma boa noite e um feliz ano novo a todos.